receber agora as nossas duas finalistas para a última sala de reunião e podermos conversar também sobre a última tarefa e sobre elas mesmas. Podem entrar, Melina e Renata. Muito bem, boa noite, bem-vindas à final do Aprendiz, o retorno. Parabéns por estarem aqui mais uma vez, né? Obrigada. Obrigada. Mais uma vez, parabéns, porque é a primeira vez que vocês estão aqui. Nós vamos iniciar essa sala falando da última prova que o Brasil inteiro acabou de assistir e que vocês fizeram um trabalho com qualidades e com defeitos, como acho que todos os projetos de negócios de qualquer empresa, né, infelizmente sofrem, porque existem erros, existem acertos. Eu vou primeiro dar o resultado da prova, vou explicar o critério do resultado da prova e depois nós vamos discutir a prova. Quero deixar bem claro que, como em todas as outras edições do Aprendiz, a última prova tem valor, mas não é definitiva vamos dizer assim, no resultado final do programa. Eu vou levar em consideração, claro, até porque neste caso deste Aprendiz vocês tiveram um equilíbrio muito grande, até porque vocês estavam juntas em quase todas as provas. Então, nenhuma das duas se destacou com muito mais vitórias. Você tem uma vitória a mais pelo Quiz Show e no resto vocês praticamente estão iguais, né? Nós vamos falar de perfil um pouco mais tarde e vamos falar do resultado da prova para tirar isso da frente. Nós tivemos, quando eu dei essa prova, nós pedimos a vocês algumas características, algumas demandas, alguns desafios importantíssimos e, ao mesmo tempo, nós demandamos alguns objetivos para vocês. Então, o objetivo era não só produzir um evento, mas também divulgar, principalmente, a dupla sertaneja, que são duplas de excelente qualidade musical, porém não tão conhecidas do grande público. Então, vocês tinham que fazer uma tarefa onde vocês fizessem com que essa dupla fosse mais conhecida, né, cada um com os seus, não só nas cidades onde vocês atuaram, mas em todo o Brasil, se fosse possível. Então, analisando a tarefa que vocês executaram, se eu olhar especificamente para o momento da execução, nós temos uma tarefa quase que perfeita sua, Mel, onde você, como profissional dessa área, você tem empresa nessa área, mostrou que sabe o que faz, né? Você fez um evento impecável em todos os detalhes. Como disse o Walter, que é um esteta por natureza, os detalhes do seu evento, passando pela forma como você colocou o produto, como você colocou os materiais, como você se preocupou com as pessoas, da aguinha que os caras recebiam na hora de ir embora. Enfim, você fez um evento impecável, mas que falhou principalmente naquilo que eu pedi, que era um mínimo, né, de 1.000 pessoas. Você teve 280 pessoas no seu evento, um pouquinho menos de 300 pessoas pela nossa contagem na entrada do seu evento. Por outro lado, o seu evento, Renata, não foi tão impecável quanto o da Mel, mas foi um bom evento também. Você tratou bem a marca, você talvez tenha ficado um pouco mais adequada no sentido de que é um produto bastante popular. Sim. E você tratou num espaço maior, ou você pensou grande, você pensou maior. Porque se eu peço 1.000 pessoas e você contrata o Aras da sua cidade em que você trabalhou, onde cabem 1.200 pessoas, é muito pouco para alguém que quer 1.000. Porque quando você quer 1.000, você convida pelo menos 3.000, para poder contar com pelo menos um terço dessas pessoas. Você imagina se você tivesse convidado, você deve ter convidado muita gente, e se tivesse um overbooking de gente lá, você ia ter um problema sério. Sim. Você pensou grande e fez um evento num local muito maior e levou quase 900 pessoas para esse evento, o que é um pouquinho abaixo da meta, mas 3 vezes mais do que a Mel. Então, resumo dessa ópera: um evento muito mais bem organizado, num local mais inapropriado, e você ainda fez um trabalho de divulgação, que você também fez, mas o seu muito melhor em termos, né, de envolver casa importante para o sertanejo, você desenvolveu trabalho na internet muito mais importante e, portanto, nós decidimos que essa prova foi vencida por você, Renata, tá bom? Bom, e fique muito claro que
que fique muito claro que não adianta nada fazer um grande evento, né, bem organizado, super bem organizado, né, e muito competente, se as premissas básicas do que foi pedido não foram preenchidas tão a contento quanto no caso da Renata. E eu gostaria então de ouvir rapidamente a opinião, não esqueçam que nós estamos agora ao vivo, a opinião de vocês. Você que perdeu a prova, o que você tem a dizer sobre o que eu falei? Roberto, a própria cidade não tinha local para fazer em dia nenhum, era a maior época de evento, tinha evento de 15 mil pessoas no sábado, eu queria ter feito no sábado para ganhar 3 dias de divulgação, na sexta também, e na quinta era o único lugar que sobrou para a gente. E isso a gente envolveu vamos dizer, as pessoas que conhecem a cidade, que mandam na cidade, conhecem prefeito, conhecem as principais agências, conhecem assessoria de imprensa, conhecem, são donos de balada e de tudo isso. Não tinha outra opção, tinha mais uma opção de 5 mil pessoas que era... Mas você está me dizendo então que você não fez a divulgação adequada porque Não, teve que fazer adequação. evento na quinta-feira? Não, na quinta-feira tinha muita festa, desde segunda, que agora tem formatura, o principal veículo que todo mundo tem lá, que é a Trifato, teve uma festa nesse dia, na quinta-feira, que todo mundo vai. Mais de, acho que 4 ou 5 mil pessoas. A Piracicaba bomba de festa. É impressionante. Isso não quer dizer que, assim, desmerecendo da Renata, mas é impressionante a cidade. Eu não sei como é que é Taubaté, mas a Piracicaba muito... Piracicaba. Não estou dizendo de... Taubaté é menor. Muito menor. Em termo populacional, o PIB é muito menor de Taubaté Renata, do que eu só estou tentando de falar um pouquinho de Piracicaba, porque o que eu comentei de você não é do tamanho da cidade, mas é quanta festa tem, a universidade que tem à volta. A gente Tem mais festa, só que você tinha mais gente para levar para a Sim, mas ela eu tem tinha... menos gente porque ela tem menos pessoas. Os lugares que tinha de festa, eu estou falando lá, independente de universidades, eles estão acostumados, e a gente falou com o pessoal de assessoria de imprensa, a eles irem nessas festas, são muito tradicionais na cidade, eles estão esperando essas festas desde o início do ano, já pagaram as festas, eles não iriam deixar de ir. Além disso, Mais eles um estavam em época motivo, de Mel, prova. para você olhar para a divulgação extra-evento, porque já que você estava com tantos problemas no evento, você tinha que ter olhado para essa macrovisão de como eu vou fazer essa dupla ser divulgada mais como ela fez também. De divulgação, você falou, não de trazer pessoas para o evento. Ela colocou, você colocou no Inclusive, rádio eu tinha ao duas vivo. grandes concorrências no dia do meu evento, que eram 2 baladas que iriam inaugurar na cidade. E aí eu tive que pensar muito grande na divulgação para realmente conseguir preencher o espaço do meu evento. Você colocou ao vivo numa rádio? Numa rádio, na Rádio Woods. A gente foi para a rádio, a gente do também Brasil. foi para a televisão, a gente fez blitz em faculdades, a gente fez blitz em bares, a gente pegou os 3 principais baladeiros da cidade que mandam na cidade, também convidando todo mundo, a gente não deixou de fazer a divulgação de forma alguma. A gente fez blitz, fez cartaz, a gente fez mais de 4 ou 5 mil folhetos. O que ficou claro é que a sua divulgação estava voltada principalmente, Mel, para o evento em si. Enquanto que, no caso da outra cidade, a divulgação estava voltada para a dupla. E isso possibilitou alcançar, inclusive, um público fora do estado. Que era o de que São nós Paulo. pedimos também. O que a gente tinha 13 pontos de venda fora em Piracicaba. A gente estava em Limeira, a gente estava em mais 6, 7 Mas ainda você está falando do cidades. evento. É porque na minha Enquanto rádio a que o gente atingiu pensamento da um pico Renata de teve 100 mil voltado para a pessoas divulgação da ouvindo o dupla evento para no outros momento que ele lugares. aconteceu. Sim, Então a mas- preocupação com o trabalho em termos da dupla pareceu maior no Que eu me trabalho que a apeguei, na Renata verdade, que desenvolveu. era lançamento da dupla através do Mega Show. Esse, pra mim, é o que lembro... Do não Mega sei Show agora. numa cidade que as pessoas não podem ir porque tem muitos outros eventos. Não, é o que estava ali Que no Mega Show dossiê. fez com 280 pessoas? Não, Roberto, eu tô querendo dizer, no dossiê não era o lançamento Era, dela. você não fez o Mega era- Show e não fez Eu a não mesma pensei a divulgação deles, era muito mais através do Mega Show e não a divulgação da dupla nacionalmente. Não tinha em momento nenhum isso, entendeu? Ela foi nacionalmente, a divulgação dela foi maior, mas ela foi além do dossiê. Não que eu acho que isso não deveria O dossiê se referia ao lançamento da dupla Isso. e, adicionalmente, a realização de um mega evento para pelo menos 1.000 pessoas. Essa era a Parabéns se estrutura ela foi além do dossiê, Sim. porque ela foi além do dossiê com eficácia, porque o que não pode é fazer coisas que o dossiê proíbe. Agora, ser mais criativo, ter mais ousado, fazer um evento maior ainda, Mas eu não- uma divulgação mais Inclusive, esse competente. foi o meu Roberto, meu maior planejamento, medo Roberto. era- Eu planejei o projeto todo em ciclos. E aí, o primeiro ciclo que eu combinei com a minha equipe era o seguinte: eu quero atingir o dossiê. Esse é meu briefing, é minha meta, eu tenho que cumprir isso. O meu segundo e terceiro ciclo já eram melhorias, era eu entregar mais do que foi me pedido. Mas eu só pensaria nesse mais depois que eu tivesse o meu bom, para eu conseguir fazer o ótimo. E aí fica até surpresa quando você fala que o meu evento eu não pensei em detalhes, em qualidades, eu tentei pensar em tudo. Até o Vale Cerveja eu mandei Eu falei que foi um confeccionar bom com o nome evento, da só que eu falei que da o dela teve empresa. detalhes, né, na execução um pouco mais Entendi, afinados que porque o seu, seu, eu mas você fez um realmente bom evento, senão você não tentei ganhava a abranger prova também. Tá bom, eu acho que está claro o porquê, né, que aconteceu isso nessa última prova. Vou repetir, Mel,
Pra você ficar tranquila que tem efeito, mas não é decisivo, tá? Não tem nada decisivo em relação a essa tua vitória, apenas equilibra de volta o número de vitórias, porque você tinha ganho o quiz, estava com uma vitória a mais, agora vocês empataram em número de vitórias. Fica a única diferença de vocês em número de lideranças que você venceu. Quantas lideranças suas? 3? Desse aprendiz eu venci 3 lideranças, no outro aprendiz eu No outro aprendiz não tive estamos 4, falando, estamos falando venci desse 3. aprendiz. O outro aprendiz me interessa. E você venceu Não, em mas é quantas? porque, desculpa, Roberto, mas é porque é interessante, porque esses dias até Não é consultei interessante, no eu não estou avaliando, aqui Wikipedia. não foi avaliado pelo João Dória, quem está avaliando esse aprendiz Não sou estou eu. falando do João Dória, eu quero falar um número que eu consultei e eu acho importante falar. Que no Wikipedia eu sou a aprendiz que mais liderei e tive vitórias em toda a história do aprendiz. Eu acho que é um número bacana. Para mim, eu fiquei satisfeita com esse Por isso você foi resultado. convidada para fazer Então, esse eu aqui. queria colocar. Eu vou pedir para vocês saírem rapidinho para eu fazer encerrar a primeira parte da sala com os meus conselheiros, ouvir a opinião deles. Então aguardem lá fora, eu já chamo vocês. Tá. Então, nesse momento eu vou pedir a Walter Longo e ao Renato Santos que depois de acompanharem todo o nosso programa, todas as salas de reunião, todas as tarefas do Aprendiz ao Retorno, qual das duas, Walter Longo, você acha que devemos contratar? A sua opinião é muito importante, pois ela vai trabalhar na sua empresa. Claro. Roberto, olha, as duas candidatas são muito boas e, portanto, qualquer uma delas, tenho certeza que a Grey Brasil vai ganhar muito com a presença daquela que você decidiu optar. Elas são boas por razões distintas, elas são quase que muito diferentes uma da outra, né? E tenho certeza que caberá a Grey também saber tirar o melhor de cada uma delas, dependendo de qual for a sua escolha. Mas se eu tiver que escolher uma para te ajudar nessa decisão, e baseado muito na experiência versus inexperiência, na visão estratégica versus uma visão tática, eu diria que a minha escolha recairia sobre a Mel, porque imediatamente ela seria mais útil para a Grey neste momento. Tenho certeza, por outro lado, que caso você opte pela Renata, com uma mentoria muito rápida, ela seguramente, por ser inteligente, vai saber contribuir muito para a empresa no futuro. Muito obrigado, Walter Longo. Renato Santos, quem você acha que eu devo contratar? Roberto, acho que eu não consigo expressar melhor do que o Walter, o que ele colocou, sobre o quanto essas duas candidatas são especiais. A gente precisa lembrar que nas 8 temporadas que o Aprendiz teve antes, houve temporadas com mais de 100 mil candidatos. 100 mil pessoas se inscreveram para participar. Então não seria exagero dizer que quase 1 milhão de pessoas procurou já estar nessa posição e as duas, depois de passar por essa primeira duríssima, chegaram até aqui. Né? Se eu pudesse trapacear nas regras, eu te recomendaria dar o prêmio de 1 milhão para uma e o contrato de 20 mil reais mensais na Grey para outra. O prêmio iria para aquela que, para mim, demonstrou mais capacidade empreendedora, uma personalidade muito forte e uma disposição ímpar de brigar pelo que ela acredita. E o contrato iria para aquela que pareceu mais incansável, que teve mais capacidade de desenvolver relacionamentos e que conseguiu virar o que eram pontos negativos apontados pelos competidores e até por nós conselheiros e por você no início, em vantagens que ela utilizou depois. Mas não é possível trapacear e eu preciso te aconselhar a contratar uma delas só. Então eu pensei, tentando achar um critério para recomendar essa contratação para você. E a resposta disso, como quase tudo que é certo, é muito simples. A melhor aprendiz dessa temporada, para mim, é a que demonstrou a maior capacidade de aprender. É aquela que conseguiu se reinventar mais, é aquela que conseguiu vencer mais as limitações que apareceram e é aquela que fez isso conseguindo conquistar mais ao seu redor. Quando eu olho para esses atributos, Roberto, para mim essas capacidades estão mais evidentes, ficam mais claras e vão se tornar o melhor ativo a serviço do Grupo Nilcon na Renata Tolentino. Para variar, vocês gostam de complicar a minha vida. Quero chamar então que voltem a Mel e a Renata, por favor, podem voltar para a última parte da nossa sala. Bom, eu quero Permite um comentário rapidamente. só?
Oi, Mel. Queria fazer um comentário. Mel, nós estamos quase sem Tá tempo. bom. Quase sem tempo. Eu vou te deixar falar rapidamente. Eu tenho que ser muito rápido agora. Eu preciso tomar minha decisão rapidamente. Queria fazer uma perguntinha rápida para vocês e quero que vocês sejam muito sucintas na resposta. Mas se você quer, então, colocar o que você quer colocar, É uma senão frase você pode só. falar, pode falar. Eu fui invicta em qualquer indicação de qualquer conselheiro e de qualquer líder nos 2 aprendizes também. Você foi o quê? Desculpa. Invicta. Nunca nenhum conselheiro me indicou e nunca fui para a segunda sala de reunião. Não indicou, peraí. Nunca ninguém te indicou para ser demitida? Para ser demitida e quando nunca vim para uma segunda sala de reunião por nenhum líder. Eu muito rapidamente vou pedir a vocês, estamos ao vivo, já se faz tarde, temos que resolver isso logo, para que essa emoção, né, acabe logo, positiva ou negativa. Eu preciso tomar essa decisão rápido. Eu vou fazer uma pergunta, se eu conseguir, vou fazer 2, vai depender de vocês serem eficazes e vamos dizer assim, sucintas na resposta, para que eu possa fazer as 2, tá? Então, eu vou começar com você, Mel. Para você, qual foi o maior fracasso da sua vida? Quando é um problema familiar, na verdade, não é profissional. Quando eu não pude ajudar um irmão meu quando ele mais precisou. Seriamente. Esse foi o seu maior fracasso. Eu perdi ele. E você podia ter ajudado? Podia. A gente sempre acha que sim. E você, Renata, qual foi o seu maior fracasso? Bom, vou ser muito sincera, eu acho que o maior fracasso e por uma série de fatores foi o Último Aprendiz para mim, que para mim eu teria que ter saído daquele programa vitoriosa. E eu tava... Então esse pode ser o seu maior fracasso de novo? Não, não vai ser. Ué, se Então, você não sair vitoriosa, vai acontecer a mesma coisa. Não, quero sair daqui vitoriosa, eu vim aqui para isso. Mas pode ser, né? Isso que eu falei. Pode ser, Roberto, mas eu vim aqui com isso muito no meu foco, muito determinada. Eu reagi a todas as críticas que eu tive nesse programa, porque realmente a minha meta é vencer esse programa, é trabalhar na Grey. Como é a meta Como eu te da Mel falei, é também. ser o Quase braço nada. esquerdo lá. Mas, enfim, essa é a minha percepção. Então foi o meu fracasso. Eu não gosto de perder. Segunda pergunta para vocês, vou começar com você agora. Como você se vê daqui a 5 anos, Renata? Eu me vejo daqui a 5 anos como uma executiva de muito sucesso, trabalhando em uma grande empresa, liderando bons profissionais capazes, com uma equipe muito boa também, porque um bom líder ele tem que saber formar uma equipe muito boa, ele não adianta ele ser o ator da história, ele tem que, né, ensinar as pessoas a trabalharem também. Você então, disse me vejo uma assim. grande empresa? Outra qualquer? Não, na Grey. Ah, tá. É que você falou uma grande empresa, não sei se é esta Não, empresa. na Grey, eu me vejo na Grey. Daqui 5 anos, Daqui liderando. 5 anos eu me vejo na Grey liderando. Tá bom. Mel, e você? Daqui 5 anos, como você se vê? Qualquer lugar do seu lado fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro? Então tá bom. Bom, eu perguntaria ainda para vocês, se você estiver trabalhando comigo e um grande concorrente te oferecesse uma proposta de trabalho de mais dinheiro ou eventualmente até de uma carreira mais promissora, como você reagiria? Roberto, eu acho que tudo depende da paixão que você coloca no trabalho. Eu trabalhei hoje numa grande empresa, inclusive estou louca para mudar, para poder começar na Grey logo, e recebi várias oportunidades que não me fizeram mudar. Então, provavelmente isso não vai acontecer na Grey, pelo menos essa não é a minha intenção. Eu estou com a intenção realmente de me formar, de me especializar dentro de uma agência de publicidade. Inclusive, andei pesquisando alguns cursos em São Paulo para poder entrar nesse mercado, para poder entender, para poder entregar de corpo e alma. Então, hoje, a minha resposta é que eu não me vejo fazendo essa E alteração. você, Mel, Eu já acabei de abrir mão do meu Prolabore inteiro. abriu mão do seu Meu Prolabore negócio? inteiro, meu negócio inteiro. Não interessa outra coisa na minha vida. Impossível. Ou seja, eu dou muito valor à fidelidade, né? Eu conheci durante a minha carreira muitos profissionais que por alguns tostões a mais, não precisa nem ser um grande salário, acabam mudando. Eu sempre falo, se você não está feliz no que você faz, vai buscar outra coisa. Sim. A felicidade é fundamental e é diretamente relacionada à eficácia e eficiência naquilo que você está fazendo. Se você não gosta do que você está fazendo, pode ir embora. Agora, se você gosta, não é meia dúzia Sem dúvida. de ofertas que possam te seduzir, que te levem embora. Com Né? certeza. A carreira tem que ser construída ao longo do tempo e isso eu faço questão que aconteça comigo também. Bom, eu não vou mais fazer pergunta porque eu tenho aqui hoje 2 candidatas, né, que não chegaram à toa aonde chegaram por méritos, vocês trabalharam bem, vocês derrotaram outros candidatos, eu não podia considerar uma favorita, pois eu não conhecia teu trabalho, eu vi você no programa do João, mas ver uma coisa e vivenciar o programa ao seu lado é outro, né? Tanto o Walter quanto o Renato acompanharam a sua trajetória, e você eu já conhecia,
eu já admirava o seu trabalho antes, né? Então eu tinha uma condição um pouco melhor, um pouco mais completa de poder avaliar, né, as suas qualidades e acompanhar você nessa trajetória que foi muito, muito boa durante o nosso programa. E, sinceramente falando para vocês, eu esperei até o último segundo alguma coisa me iluminar aqui para tomar a minha decisão, que eu sei que é importantíssima na vida de vocês, para nós também é, e para tantas pessoas, né, que estão torcendo para vocês. Minha decisão está tomada. Na minha frente, a Melina e a Renata, cujos corações devem estar batendo muito forte. Antes do intervalo comercial eu disse, e eu realmente já decidi. Respirar fundo e dizer a vocês que eu tenho duas grandes candidatas, e antes de dar o resultado eu quero parabenizar as duas. Eu tive uma opinião do Walter Longo, outra opinião do Renato Santos. Posso revelar aqui pela primeira vez, nunca faço em sala de reunião. Walter Longo disse que a profissional que for trabalhar com ele, qualquer uma das duas, são de excelente nível, com perfis diferentes, mas ele acha que eu devia contratar você, Mel. O Renato acha que a aprendiz que demonstrou a maior capacidade de superação nesse programa e que foi realmente uma aprendiz, apesar de também admirar demais a sua capacidade, então ele votou em você. Ou seja, eles complicaram um pouco mais ainda a minha vida. A minha opção aqui vai ser claramente em relação a uma profissional tarimbada, experiente, decente, uma grande batalhadora, temperamental, lutadora, uma revelação, como você, Renata, diferente da Mel, mas não menos batalhadora, também uma vencedora, porque consegue chegar em 2 finais consecutivas, não, mas em 2 programas do Aprendiz já, e eu tenho que optar entre alguém um pouco mais preparado e pronto para assumir um cargo, ou alguém que ainda nós vamos ter que tornar uma publicitária. Isso é muito sério, não é tão fácil assim. Entre o presente e o futuro. Eu sempre gostei de apostar no futuro. Renato está contratado. Rapidamente, só um segundinho. Vem cá, gente. Vem cá, não tem tempo. Vem cá. Deixa eu falar com vocês aqui. Vem cá. Vem cá, Renato. Rapidinho. Bom, primeiro, não foi fácil chegar a essa decisão. Vocês sabem o quanto você é fantástica como profissional. Nós ainda vamos trabalhar muito juntos. Você tem uma empresa incrível. Eu aposto demais em você como profissional. Você me surpreendeu nesse programa. E eu acho que essa decisão teve muito a ver com uma aposta. Nosso conselheiro, essa empresa que tem crescido tanto, vai precisar da tua ajuda, tá? Agora eu quero contar algo com vocês aqui presentes sobre uma grande novidade sobre o futuro deste programa. A Record e eu, muito felizes com o prestígio e com a qualidade desse aprendiz, decidimos fazer alguma coisa diferente. Nós já fizemos aprendiz com universitários, já fizemos com executivos, com candidatos a sócio, inclusive, que viraram meus sócios. Mas em 2014, você vai poder conferir uma novidade inacreditável. O aprendiz com famosos. Gente que você conhece e respeita, várias áreas da arte, esporte, da TV, vai ser testado em tarefas tão difíceis quanto essas que a Mel e a Renata tiveram que enfrentar e todos os outros aprendizes. Grandes desafios. Testar esses caras numa sala de reunião vai ser interessantíssimo. Será que esses famosos que já provaram que têm sucesso vão saber administrar também essa sala de reunião e esse programa tão bem quanto administram as suas carreiras? Será que eles vão conseguir enfrentar os desafios dessa sala de reunião? Vamos ver como será gente famosa aqui sendo demitida no próximo Aprendiz. Bom, começa já esse Aprendiz. Você pode, a partir de agora, acessar o r7.com e você nos dizer qual famoso você gostaria de ver no Aprendiz do ano que vem. Acesse já e fala para nós quais seriam as suas sugestões. Em nome de todos
dos nossos aprendizes, a nossa fantástica Melzinha, que está muito triste aqui do meu lado, a Renata, que venceu brilhantemente esse programa. Eu queria agradecer à Record, a todos os nossos produtores desse programa, aos nossos diretores, aos patrocinadores e todos que contribuíram para fazer desse Aprendiz um produto de tanta qualidade. Você aí em casa que acompanha, que é fã do Aprendiz, sabe do que eu estou falando, um produto ímpar na nossa televisão. Boa noite e até o ano que vem com o Aprendiz dos Famosos. Obrigado!